Chamar aqui a doutora. Boa noite, boa noite. Obrigada pelos corações. Oi, XL. Olha, menopausa feliz. Marcelo. Oi, aí, ela. Boa noite. Eita. E ela foi. Assim como chegou, ela foi, né? Mas ela já volta, já volta. Simone, boa noite. Vai chamando as amigas, os amigos, quem possa se interessar por essa live que promete hoje, como todas as nossas lives. Aí, entrou de novo. Acho que tinha Alô, apagado alô. meu vídeo. Alô, Tudo bem? tudo. E você? Tudo bem também, boa noite. Boa noite. Que óculos lindo! Que chique Obrigada, que este óculos. obrigada, Amém. obrigada. Adoro ele quando quero quebrar, assim, às vezes a seriedade, né? Ele cai bem. Viu? Cai bem, né? Porque seu trabalho é muito sério, né, doutora? Sim, sim. E aí ele dá A pra gente dar vem conversando. uma divertida um pouco, né? Quebrada no peso do trabalho. Eu não sei se vocês estão ouvindo bem a doutora, eu estou ouvindo com um pouquinho de dificuldade. Me avisem aí se vocês estão ouvindo bem a Luciana. E se está É, me ouvindo bem também, tô lhe ouvindo ótimo. Eu falo um pouco né? baixo, então pode me regular, que eu Vou chego aumentar mais. aqui. Eu vou aumentando os decibéis. Muito bem. Então, vou te apresentar a Luciana França, doutora radiologista, especialista, né, na saúde da mama da mulher. Luciana participa do último episódio da nossa websérie Peripécias Menopáusicas, que essa semana traz ao ar o último episódio. Ah, elas dizem aqui, a Mara. Oi, boa noite, Mara. Obrigada. Diz que estão te ouvindo muito pouco. Então, Vou tentar falar mais alto, me avisa se fala mais melhorar. alto. Isso. Aqui estão te cumprimentando, falando que bom lhe ver, doutora, muito querida. Luciana, É, lá de Maceió, de Alagoas, né? Nós conversamos, convidei ela para participar do Peripécias Menopáusicas aqui. Para quem não sabe, quem só está assistindo aqui pelo perfil da doutora, eu sou Julieta Zarza, criei, junto com um monte de gente muito, muito, muito legal, muito profissional, uma websérie que junta humor e informações sobre menopausa. Porque eu, com 37 anos, agora eu tô com 43, tive diagnóstico de menopausa precoce, tive muita desinformação, passei muito mal, não consegui entender nada, fiquei com muita raiva e peguei toda essa raiva e transformei nesse perfil, que é o Peripécias Menopáusicas, aqui no Instagram, e criamos essa websérie. São 15 episódios. Essa semana vamos publicar o último, com a participação especialíssima da doutora. E onde nesse episódio, vou dar um pouquinho de spoiler, a gente fala muito bem dos exames regulares, mas também dá umas cutucadinhas de que podia ser um pouquinho mais agradável, né? Porque quem nunca ouviu uma amiga dizendo, ah, não vou, é horrível, dói, quem inventou essa máquina foi um homem, e todas essas coisas, né? Então, hoje vamos conversar um pouquinho sobre a importância, né, dos exames, sobre a humanização, né, ou a falta de humanização, ou os caminhos que estão por onde está, digamos, indo a medicina, né? Nesse sentido. Então, seja muito bem-vinda, muito obrigada pela sua participação e pelas nossas conversas que ajudaram tanto, né, na construção do episódio da série. eu que agradeço, Julieta. Você sabe, desde o primeiro momento que eu recebi o convite, fiquei muito honrada. E quando você me mandou o roteiro ali, qual era a sua proposta, eu fiquei de fato muito empolgada, porque eu acho que a gente precisa falar sobre essa questão da humanização, a gente precisa trazer esse assunto à tona de uma forma mais leve, para que as pessoas se sintam incluídas ali. Falar sobre a história da menopausa precoce também é muito importante, porque a sua fala é importantíssima. De uma pessoa que, quando você se descobriu, você achou que você estava sozinha, né, nos episódios. Eu achei muito, muito, muito importante isso. A sensação de que estava todo mundo olhando para você, a sensação, tudo como você sentia e que existem várias outras pessoas vivendo aquela mesma coisa. E geralmente, quando uma pessoa tem algum diagnóstico, a primeira impressão que ela tem é que ela está sozinha, que ela é a única pessoa que tem aquilo. E com o passar do tempo, quando a gente vai acalmando, quando a raiva vai passando, né? Quando a revolta às vezes vai passando, a gente vai olhando para o lado e vai vendo que tem outras pessoas vivendo aquela mesma coisa,
que existem outros caminhos, que às vezes a gente apenas não foi feliz nos caminhos que a gente encontrou naquele momento, mas que existem outros caminhos que podem trazer mais leveza para a gente. E antes de começar esse episódio, eu vim com a campanha da Sociedade Brasileira de Mastologia, que é Quanto Antes Melhor. Não sei se dá para ver aí, mas é uma campanha que já tem alguns anos que a Sociedade Brasileira de Mastologia vem trazendo e tem amplo apoio da sociedade. O que a gente precisa fazer os nossos cuidados de saúde quanto antes melhor. Não só os exames, mas também o cuidado com a nossa saúde, que envolve hábitos de vida mais saudáveis, alimentação, atividade física, todos esses fatores emocionais também, eles contribuem muito para uma boa saúde. Então, a gente vai falar aqui hoje de um pedacinho desse cuidado de saúde, que são os exames de imagem, mas tem todo um universo que a gente precisa estar atento e lembrar sempre que quanto antes a gente começar esses cuidados, melhor. Então, achei super importante que você fale sobre isso e, mais uma vez, parabéns de verdade pela websérie. É inovador, é irreverente, é muito divertido. Quem ainda não assistiu, assista, que vale super a pena. Ai, muito, muito, muito obrigada. A gente fica assim mega feliz e orgulhosa. E eu vou aproveitar para convidar quem está assistindo e ainda não segue a doutora Luciana, clica aqui nessa setinha sem sair da live, já pode seguir ela para saber, para ter mais informações. Ela é super ativa, né, no Instagram, e sempre está trazendo informações e divulgando campanhas. E quem não segue a gente está através do perfil da doutora, também segue a gente para conseguir ver os episódios, para ver mais lives. A gente fez uma live também lá no comecinho, no outubro, né, falando de Outubro Rosa. E parece que só em outubro a gente tem que lembrar desse assunto, né? Isso, é uma coisa assim que eu até falo que o mês de outubro é tão intenso nessa questão da propaganda, que é importante, é muito importante, mas é tão intenso que fica pesado para as mulheres. Fica aquilo, parece que está lhe perseguindo, a gente fica emocionalmente esgotada, porque em todo lugar a gente fica vendo. E como é o tumor mais frequente, né? Depois excluir o câncer de pele e não melanoma, todo mundo conhece alguém que teve câncer de mama, então aquilo, de uma certa forma, bate na gente, porque a gente lembra de pessoas queridas e o medo que a gente sente. Então, outubro é um mês tenso. E uma dica que eu dou, assim, tentem fazer os seus exames ao longo do ano, não precisa deixar para o mês de outubro, porque já é o mês emocionalmente mais pesado e que os serviços de saúde terminam ficando um pouco mais tumultuados mesmo pela questão da campanha. Se não puder fazer antes, escolha o outubro, não tem problema. Mas pode ser organizando já e fazendo antes do mês de outubro. Maravilha. E podemos falar um pouquinho assim dos exames, assim, o tema do nosso episódio é uma pessoa que tem medo de fazer exame, que não conhece, que tem medo, e esse medo é bastante comum, né? Tem muitas mulheres que têm medo. Pode falar um pouquinho sobre isso? Posso, com toda certeza. Lembrar que, assim, para as mulheres que têm risco médio, que tem risco habitual, o rastreamento do câncer de mama, de acordo com a Sociedade Brasileira de Mastologia, o Colégio Brasileiro de Radiologia e a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, eles recomendam que a mamografia seja feita anualmente a partir dos 40 anos. Então, completou 40 anos, procure o seu médico para fazer a mamografia. Isso é super importante. E Só um cuidado parênteses, a partir dos 40 anos já pode passar pelo SUS? pelo SUS só a partir dos 50. Eles não, assim, a partir dos 40, se tiver uma indicação diferente, se o médico solicitar, é justificar. Mas a campanha de rastreamento, que a paciente muitas vezes não precisa nem do pedido médico, assim, consegue fazer de uma forma mais fluida, a partir dos 50. A recomendação do Ministério da Saúde é a partir dos 50 anos. Se tiver algum comemorativo, se a mulher tiver história familiar, se o médico entender que ela está fora daquele risco habitual, aí ele vai solicitar a partir dos 40 anos. Ou antes disso, isso aí vai depender da avaliação de cada um. Mas você citou antes que várias instituições recomendam a partir Sim, dos 40 anos. Então, isso seria já uma reivindicação. Eu vi algumas campanhas também, né, de algumas reivindicações que possa ser feito no SUS, né, a partir dos. Já que estamos aqui perto do 8 de março, a gente vai fazer todas as reivindicações possíveis. Essa seria uma importante, né? A sim. gente, né, aqui
tem esse déficit de profissionais, né? A gente traz informação sobre menopausa e muitas mulheres ainda me falam assim, mas onde que eu vou? Onde vou me atender? Onde que eu vou achar um profissional, né? Então, acho que uma das coisas que a gente deve ter em conta né, é trazer essa reivindicação, né? A gente fica falando para uma situação ideal, né? E a gente mora no Brasil. O país Qual é a realidade disso, né? não é a realidade. O acesso ainda é difícil, a gente tem uma distribuição de mamógrafos que ainda não é ideal, a gente tem uma concentração maior em determinadas regiões, em outros locais o acesso de fato é difícil. Quando a gente pensa nas capitais, a gente tem um número mais importante. Quando vai para os interiores, muitas vezes não tem, ou não tem um aparelho de qualidade, ou não tem médico que tá apto a trabalhar com aquilo. E aí também é aquela coisa, não adianta você oferecer um serviço que não tem qualidade, porque Uhum. não funciona, não vai ser eficaz. Então, mas é isso. O Ministério da Saúde recomenda que seja feito a partir dos 50 anos. As entidades médicas, as sociedades médicas, Sociedade Brasileira de Mastologia, Colégio Brasileiro de Radiologia e Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia recomendam que seja feita anualmente a partir dos 40 anos. Isso é sempre uma recomendação polêmica, porque não existe uma coisa pré-estabelecida no mundo inteiro. Cada país termina seguindo a sua recomendação, que varia muito de acordo com a composição da população, com o percentual de câncer de mama que acontece ali. Então, vai ser utilizado, sim, o critério local para que seja estabelecido. No Brasil, as entidades médicas defendem que seja feito a partir dos 40 anos, que é o que eu sigo também. A minha escola é essa. A partir dos Eu 40 lembro anos. que quando estávamos escrevendo o episódio, a gente tinha no texto assim, tem que fazer todo ano. E outra pessoa que colaborou com a questão técnica, né, do roteiro, ela é a doutora Bianca, ela mora em Portugal, né? E ela falou, peraí, eu vou ver aqui, eu É vou diferente. consultar, porque em cada lugar é de um jeito. Então a Isso. gente decidiu até tirar para não ter esse erro, né? Então a gente fala, tem que fazer regularmente, mas a gente não colocou quanto era, porque eu descobri nesse momento que cada país, né, tem suas regras, Isso. E suas na, atualizações também, né? E na Europa isso é bem diferente, assim, é bem diferente entre os países, tanto a idade de início quanto a periodicidade. Tem locais que recomendam anual, tem locais que recomendam a cada 2 anos. Então, cada país precisa estudar de verdade a sua população para daí fazer a recomendação. E tem uma coisa também que é importante a gente falar aqui. Uma coisa é quando a gente pensa no indivíduo. Outra é quando a gente pensa em saúde pública, porque tem uma verba que precisa ser empregada e essa verba precisa ser utilizada de uma forma racional. Então, se você tem que pesar para onde você vai usar. Isso é uma coisa que eu, pessoalmente, como médica, não tenho habilidade, não tenho capacidade de fazer esse tipo de julgamento, especialmente como a gente falou, que o Brasil é um país muito desigual em que poucas pessoas têm acesso. Então, sempre que você puxa daqui, né, descobre ali, então é complicado. Na situação ideal no Brasil, a partir dos 40 anos, anualmente, mamografia. Maravilha. E aí eu vou voltar para aquela história do cuidado com o ruído na mamografia, né? Porque a grande maioria das mulheres, quando chega para fazer o exame, chega assim, extremamente ansiosa, extremamente assustada, com medo, porque em todo lugar que ela olha, falam que dói muito, que é uma dor insuportável, que é horrível. Tem mulheres que adiam o exame por anos, com medo disso. E é curioso porque esse medo é gerado por outras mulheres que assustaram, que falaram aquilo. E assim, eu ainda, pela minha idade, ainda não fiz mamografia, mas escuto regularmente, né, os relatos. E uma coisa muito frequente na minha sala de exame é assim: nossa, não foi como me falaram. Nossa, falaram que ia doer muito, eu senti um desconforto, mas não foi tudo isso. E é importante a gente frisar que a dor, o desconforto é uma coisa muito individual. O limiar de dor de cada pessoa é completamente diferente. Então, algumas pessoas de fato vão sentir um desconforto maior do que outras. E aí cada um tem que se dar a oportunidade, né, o direito de ir lá e tirar suas próprias conclusões.
Tem algumas coisas que a gente recomenda que a mulher faça para evitar, para diminuir a dor, e a principal delas é tentar fazer a mamografia, agendar a mamografia para depois do período menstrual. Então, se a mulher ainda está menstruando, ela pode agendar a mamografia dela para depois da menstruação, porque é quando a mama está um pouco menos dolorida. Nos dias que antecedem a menstruação, em geral, a gente está com a mama mais como se fosse inchada, né? Que as pacientes falam. Ela fica mais dolorida mesmo. Então, se ela já está com esse desconforto e ela ainda vai fazer mamografia, então vai se tornar uma experiência pior. Então, se faz num período que não está com toda essa sensibilidade, a tendência é que seja um pouco melhor. E outra é a gente entender a importância do exame. A mamografia é o único exame que comprovadamente reduz mortalidade por câncer de mama. Então, não é um passeio, né? A gente sabe que não é um passeio, é um momento de cuidado. Então, saber que está indo lá, que aquilo ali é uma forma de autocuidado. O exame é muito rápido, o exame de mamografia é muito rápido. Então, por mais que a gente considere que aquilo é desconfortável, é doloroso, vai ser rápido, é uma vez no ano, tem que fazer, fecha o olho e vai, mas a maioria das minhas pacientes que eu atendo, elas falam isso, não é tudo isso que tinham me falado. Mas também porque é contigo, né, minha querida, que você é maravilhosa, você tem todo um cuidado. E eu acho que a gente pode começar a falar disso, né? Qual é a formação? Eu agora sou a chata que faz perguntas para as pessoas. Eu vou lá e fico fazendo pesquisa, né? Em todas as minhas consultas, todos os meus exames. Aí eu sempre pergunto, e você, qual é a sua formação? Eu sou técnica. Ah, tá, sou técnica em enfermagem, técnica em radiologista, desculpa. Eu vou perguntando e sempre pergunto, na sua formação, você teve alguma disciplina que teve a ver com a humanização? Não, né? Muito raro que alguém tenha passado por isso como uma formação acadêmica, né? Sim. É uma coisa que o profissional tem ou não tem pela sua ímpeto, seu desejo e pelas suas da vida, né? De experiências. crescer quanto profissional ou porque já é uma querida, uma fofa assim na vida mesmo. Mas não existe essa preocupação na formação, né, do profissional, o que é muito curioso, porque a gente está numa situação de muita vulnerabilidade e nem todas são maravilhosas quanto você para tratar dessa pessoa vulnerável, com medo. Oi, quem apareceu aí? Oi, Olivia. Oli. Olivia tá brincando aqui. Tá. Não, essa questão da humanização realmente não tá nas faculdades, não tá nos cursos. Eu, sinceramente, não sei como que isso é feito. Não tenho essa formação social, digamos assim, não tenho essa experiência. Mas eu acho que isso também é uma coisa muito individual. Claro que deve ser possível ser treinado, mas eu acho que é da nossa capacidade de se colocar mesmo no lugar do outro, das experiências que cada um já viveu. E acho que é basicamente isso. Tentar tornar o momento da pessoa que está ali um pouco melhor, né? E é difícil, sinceramente, eu não sei te explicar de uma forma objetiva. Eu imagino que os profissionais das áreas humanas, eles têm um treinamento para isso, mas eu acredito muito também na pessoa, sabe? No ser humano que está ali. Acho que a gente precisa ter cuidado. Uma coisa importante é explicar o que vai acontecer. Eu, ao longo dos meus anos de profissão, eu entendi isso. Assim, quando você explica o que vai acontecer, quando o paciente entende quais são seus passos, ele fica preparado e diminui a ansiedade dele, diminui a apreensão e até o desconforto. Muitas vezes, por exemplo, um procedimento assim, biópsia, a paciente chega muito nervosa. Ela chega assim, ela não sabe o que vai acontecer. Ela olhou na internet falaram que vai lá, vai atirar, vai arrancar, vai não sei o que, aquela coisa assustadora. E aí, várias vezes eu acabo e elas falam assim, só isso? Eu falo, não é só isso, né? Também não vamos ser... Teve uma que até falou assim, nossa, foi até bom. Eu falei, bom não foi. Bom não foi. Mas é porque a expectativa dela era tão ruim que quando ela viu o que era, quando ela entendeu o que era, ela pensou, nossa, eu sofri por uma coisa que eu não precisava tanto ter sofrido. Então a informação é uma coisa que contribui muito para isso, saber como aquilo vai acontecer,
que é que você, né, quais são os passos, quanto tempo você vai, em média, né, ficar ali, o que é que vai acontecer depois. Então, explicar ao paciente, acho que é importante. Eu ia contar para todos que estão aqui com a gente, que eu conheço um projeto muito legal que foi criado com esse objetivo de ensinar humanização e empatia aos estudantes de medicina, que é um projeto daqui de São Paulo, da Universidade de São Camilo, que é um amigo meu que criou, que é o Mauro Fantini. Ele é biomédico e é professor da Universidade de São Camilo e ele é palhaço. Então, ele criou um projeto de extensão onde os estudantes podem fazer parte e ter uma formação quanto palhaços, é muito sério, né? Ah, vamos lá fazer o que a gente está aqui. Não, eles treinam, realmente tem uma formação com pessoas super capacitadas e eles vão fazer visitas no hospital como palhaços, né? Visitas a crianças, a adultos. Então, a palhaçaria tem essa. Por isso que o humor, por isso que nosso projeto tem todo esse trabalho do humor, né? O humor, e o humor, desde esse ponto de vista do palhaço, ele é um humor que é empático, onde o outro se sente identificado com quando eu erro. Quando eu, Julieta, aqui, né, no Peripécias, passo pelas mesas, pelas angústias, passo por não conseguir subir a calça, passo pelos lugares que outras mulheres, outras pessoas passam, elas se sentem identificadas comigo. Mas eu não estou rindo de outra pessoa, estou rindo de mim, né? E ela se identifica comigo e a gente ri junto, né? Essa é a diferença da palhaçaria de outras áreas do humor, da comédia, por exemplo, né? Então, a partir da palhaçaria, eles conseguem ensinar isso para os estudantes de medicina. Então, aí tem nutricionistas, estudantes de enfermagem, radiologistas também, medicina, biomedicina, farmacêutica. E é um projeto que já ganhou vários prêmios, precisamente pela eficácia, assim, né? Pela também, né? Inovação. E quanto que funciona, e quanto que isso é importante, né? Então, existem alguns caminhos, né? Claro que deve ter outras formas, mas olha que interessante como a arte pode ajudar Sim, na medicina, né? na minha faculdade tinham, eles chamavam sorriso de plantão. Eu não sei Uhum. se o projeto existe, eu já acabei a faculdade tem um tempo, acredito que sim. Eu confesso que eu não participei em nenhum momento do sorriso, mas as pessoas os meus colegas que participavam gostavam bastante daquele projeto, mas aí também é enviesado, digamos assim, porque termina que as pessoas que vão ali já são as pessoas naturalmente mais empáticas. Não sei se eu estou Claro, enganada, porque não é para todos, são para as pessoas que procuram. mas, enfim, esse projeto a gente poderia falar com uma hora e trocar essa ideia, mas eu tenho acompanhado ao longo dos anos. Eles fazem um projeto de seleção, as pessoas ficam inventando disciplinas para ficar mais um ano, porque só pode quem é É, estudante, né? E, e é um compromisso, é uma coisa assim, né? é Que sério, as pessoas eles dentro da têm, universidade começaram a entender que isso faz diferença, isso vai fazer diferença na vida profissional depois, né? Porque quando você entende que essa empatia faz parte, vai fazer o profissional melhor, né? Essa empatia, essa capacidade de conexão, essa capacidade de escuta, todos isso são conteúdos da aula de palhaçaria, né? Então, sim, naturalmente tem pessoas que não vão sentir vontade de passar por essa experiência e não vão ir atrás. E isso é diferente desse projeto, que é muito interessante, que é um projeto de voluntários, mas com estudantes de medicina, né? Porque existem muitos projetos de palhaçaria hospitalar que as pessoas não têm formação nenhuma, assim, pessoas do bem querendo fazer o bem. E aí também, aí é, pode não fazer exatamente o bem, né? aqui em Alagoas, também era para estudantes de medicina e para estudantes de outras áreas da saúde. Era um projeto bem interessante aqui, bem querido pela universidade. Imagino que ele continue e acho importantíssimo. Eles criavam, inclusive, um, era muito responsável e tão responsável assim, cada pessoa criava a sua segunda identidade, né? Cada palhaço tinha o seu nome e as crianças que estavam internadas há muito tempo no hospital, então eles tinham um compromisso também com aquelas crianças, porque Claro. naquele dia elas estavam esperando por eles, então gera um vínculo, é uma questão de empatia também, mas não é uma coisa para todos, digamos assim, né, na formação. É uma
é uma opção, né? Para quem É. quer, você vai atrás. E uma coisa que eu queria destacar aí nessa sua fala, que você falou que você agora pergunta para todo mundo a questão da formação, eu acho que isso é importante também, sabe, Julieta? Porque é uma coisa que me incomoda, é que as pessoas não procuram saber. Todo mundo, você sabe o nome do seu cabeleireiro, você sabe o nome de todo mundo que você procura para te atender, né? Você sabe, às vezes, Uhum. até o nome da vendedora da loja que você vai com muita frequência. E às vezes a pessoa vai fazer um exame e ela não sabe. Ela não sabe para quem ela vai e quando ela sai, ela não sabe para quem ela foi. Ela não sabe o nome da pessoa que atendeu ela. Isso me incomoda um pouco, assim. Gente, Mas tem a ver com esse lugar, eu acho que a gente vive toda essa relação antiga, né? De que a gente não pode questionar nada, né? Isso aqui, a gente aqui tenta mudar um pouco isso. Que o médico sabe tudo, eu só tenho que ficar quietinha, seguir o que o médico fala e não posso perguntar muito, porque o trato é um pouco assim, vai para lá, chega aqui, bota essa roupa, entra aí, não se mexe, fica imobilizado. Então, a gente segue meio que um padrão de comportamento, né? De comportadinho, né? Ninguém. Bom, claro que existem outros lugares maravilhosos, assim, e já estou falando de lugares de muito privilégio. Eu já conheci lugares incríveis, onde o trato é, assim, tipo, realmente parece um passeio, assim, tudo com muito carinho, com muito cuidado, né? Até exagerado no rosa e no lilás, né? E tudo de flores de dourado. Mas também já ouvi relatos de lugares onde as mulheres passaram experiências maravilhosas a partir de fazer, de cura até, né? No encontro com um exame de diagnóstico. Mas é muito raro, assim, não é o que a gente vive, né? Mas a sim. maioria das pessoas aqui no Brasil, né? E passa, eu acho que passa justamente também por isso, pela questão de você não ter referência, não ter, você não procurar. Aqui, não que não procurar Uhum. profissional, mas assim, se você não sabe com quem você fez, não gera uma identidade, entendeu? As pessoas Uhum. não. Se ela não sabe para quem ela foi, então ano que vem ela vai de novo para alguém que ela não sabe para quem ela foi. Então, o próprio, vou chamar assim de consumidor, né, o paciente, o indivíduo, tem um pouco também nessa responsabilidade, porque o mercado termina selecionando, né, aquilo que quer Uhum. viver. E vou te falar que também é um outro comportamento que me intriga um pouco, é que existem pessoas que gostam disso, desse, como que eu posso falar? Dessa coisa mais mecânica, assim. Tem pessoas Aham. que se você demora muito Impessoal. ali, isso, da impessoalidade, de saber que não está sendo notado. É curioso, mas às vezes você Ah, vê que tem sim. pessoas que se o exame demora um pouco, a pessoa já não gosta, que ela quer ir ali cumprir o checklist. Se ela não entende a importância do exame dela, às vezes ela quer Uhum. ir ali fazer 10 minutos e ir embora. E Isso, porque isso tem toda a existe. questão também da exposição, né? Não é todo mundo que tem uma familiaridade ou um certo conforto com ficar nua, né? Sim, E sim, isso assim tá é. manipulando o seu corpo. Então, quanto mais impessoal, talvez seja mais confortável, porque aquilo não parece que tem nenhuma relação comigo, é uma coisa mecânica, né? Acho que por esse lado Pode ser. também a gente até brinca com isso, né? Da enfermeira ou da técnica que te acompanha aí, que te dá as instruções, o que te chama de flor, né? Não tem teu nome, assim. Porque flor, sabe? E tem horas que te chama de flor e horas que nem te olha na cara, né? Fica lá olhando pro monitor, né? Você tá aí toda com as coisas, né? Aí, esse já dos outros exames, né? Da ecografia, ou fica assim, só olhando para a tela, falando umas letras estranhas e você fica ouvindo, você não sabe se é bom ou é ruim aquilo, fica falando, né? O profissional com o assistente, aí fica, parece que tá jogando aquele jogo, né? Ai, eu sempre esqueço o nome, né? Do É, hundido, sabe? Do barco. eu pessoalmente Aí, não uso. fica um lugar impessoal aí. E aí outras horas, É, enfim. Então, são várias questões, né, que envolvem. eu pessoalmente não uso esse modo de trabalho justamente por isso, porque eu entendo que eu estou falando com outra pessoa sobre você e quando eventualmente eu uso, eu explico assim, vou falar para ela ali, para ela anotar aqui as medidas. Falo e acabo e volto, olha, tá tudo bem. Olha, é assim mesmo. Isso tá normal. Para não gerar isso, será que isso que ela tá falando de mim é bom, né? Não é bom? É bom, é ruim, é estranho, né? Estão falando de mim, mas sem mim, né?
tá falando de mim. Não, e aí eu não posso saber nada, né? Até ir o médico e outra pessoa interpretar aquele exame, eu tô aqui na frente do médico, mas não vai me falar nada, né? Eu adoro quando ela te fala, olha, tá tudo bem, viu? Olha, aqui, olha, isso aqui te explica, nossa, né? A gente, sei lá. Eu, pessoalmente, isso é também uma forma que eu tendo a me comportar. Eu sempre falo para as minhas pacientes que o exame é delas. Então, eu não, toda a explicação do que eu estou encontrando ali deve ser dada a elas. Claro que existe um filtro, a gente tem que ter um pouco de feeling, porque o médico assistente, foi o médico que pediu o exame, geralmente tem uma intimidade maior com aquela paciente, ele conhece melhor ela, então tem certas informações que esse médico vai poder passar com mais tranquilidade para essa paciente. Mas no meu entendimento, eu não posso simplesmente fazer, sair e não falar se a paciente quiser informação, porque eu acho que o exame é dela. E eu já vivi algumas situações que norteiam assim o meu comportamento como médica radiologista. Sempre conto essa história, não lembro se eu contei aqui da outra vez. Uma amiga minha, na época da faculdade, ela estudava comigo e ela foi fazer os exames dela e tinha um cisto. Chorou uma semana inteira. Inteira. Porque ela tinha um cisto e agora chorava. Desespero. Até que ela foi no médico dela e o médico dela falou: mas isso aqui é um achado benigno, você não tem que se preocupar com isso, não precisa fazer segmento nenhum. Ou seja, ela chorou uma semana por algo que não precisava chorar. Mesmo tendo algum conhecimento, porque a gente já fazia faculdade, já tinha acesso a esse tipo de informação, mas tinha um achado supostamente positivo ali que gerou uma insegurança muito grande nela. Ela chorou, se desesperou por algo que não era necessário. E um outro caso de uma senhora que eu atendi na época ainda da minha residência e ela foi para fazer ressonância. Na ressonância a gente não tem todo esse contato tão próximo com o paciente, porque geralmente ele pode ir em qualquer horário e ele faz o exame com o biomédico e depois o médico radiologista vai interpretar as imagens. Então, eu fui laudar, fazer o laudo da ressonância dessa paciente, tinha uma alteração suspeita, e eu tomo nota desses casos para ver se a paciente voltou para buscar, para ver se ela voltou no médico dela, quando eu tenho acesso a esse prontuário. E aí, passou uns 15 dias e eu olhei lá, ela não tinha vindo buscar o exame ainda. Eu vou ligar. Isso não é prático nos serviços, mas eu faço isso com uma relativa frequência. Eu liguei, dona fulana, a senhora não veio buscar seu exame. E aí ela me respondeu assim: minha filha, eu só vou no meu médico agora o ano que vem. Isso era em abril. Porque eu vou no mastologista uma vez por ano. Ele pede os exames, eu faço e eu volto no ano seguinte. Eu falo, não, a senhora precisa voltar no ano. A senhora faz os exames e leva, precisa ter o retorno. Não, eu vou uma vez por ano. E assim, eu não conhecia a pessoa. Só estava fazendo o laudo do exame dela. E eu falei, olha, tem uma alteração, a senhora precisa levar no seu médico. Não, porque eu fiz ultrassom e ninguém me falou nada. E aí ela não me conhecia, né? Isso gera a confiança não é a mesma. Claro. E, enfim, eu não podia continuar insistindo muito. Esperei 15 dias, ela não voltou para buscar. Aí liguei de novo. Ela deve ter me odiado, mas eu liguei de novo. Dona fulana, eu de novo. A senhora ainda não veio buscar. A senhora precisa levar no seu médico. Minha filha, você não entendeu. E aí, o que você faz? Eu fiz ultrassom e ninguém me falou nada. Se tivesse alguma coisa errada, tinham me dito no meu ultrassom. Então, assim, é uma oportunidade perdida. Talvez fosse uma pessoa que tivesse, de fato, em negação, mesmo que a pessoa do ultrassom tivesse falado, ela ainda assim tivesse negado, né, aquilo. Mas foi uma oportunidade que quem fez o ultrassom dela poderia ter falado, tem uma alteração aqui, a senhora precisa voltar no seu médico, então isso teria facilitado o trabalho. E aí, resumindo, ela não voltou mesmo. Eu encontrei essa paciente um ano depois, quando ela realmente voltou no médico dela, e ela caiu na minha pesquisa de mestrado. E aí, infelizmente, a lesão tinha aumentado bastante, porque de fato ela passou um ano para levar. Então, falar pode ser importante.
Para tranquilizar o paciente quando não é necessário que ele se assuste, ou para sugerir que ele tome uma ação, que ele tome. Então, né? É Isso. porque é muito comum também nessa vida, né, das mulheres, com a pandemia, ficou mais puxado ainda, né, para as mulheres. Então, você vai, já marcar o médico, já é toda uma coisa, né? Pegar o exame e fazer o exame, às vezes realmente fica aí no esquecimento, né? Se a gente não tem, assim, uma coisa. Eu acho tão legal você falar que faz isso, liga de novo. Nossa, que coisa assim, muito amorosa, assim. Por que não, né? Não sei se também vai ficar morto aí esperando e ninguém se importa, né? É, É, bom, ela perdeu uma oportunidade porque alguma coisa aconteceu com ela, mas, né? Em outro caso, sim, podia mas ter sido um diagnóstico precoce que sim, ajudava, né? sim. Mas é por isso que esses são os dois casos que meio que norteiam essa minha fala, de que o exame é do paciente. A gente precisa, no meu entendimento, a gente precisa falar, mas também é um desafio, porque muitas vezes é o primeiro contato que a gente tem com aquela pessoa, diferente do médico assistente, muitas vezes conhece a família, conhece a história, então sabe uma forma mais fácil de abordar do que a gente, que é como radiologista, que às vezes você está vendo a pessoa pela primeira vez, você não sabe o background da pessoa, o contexto familiar, o contexto social dela. Então, é uma habilidade que a gente precisa desenvolver ao longo da vida. Não é fácil, não está escrito em livro nenhum e a gente está sempre aprimorando isso. Nem sempre vai ser da melhor forma que, assim, a gente tenta que seja, né? Mas cada pessoa também reage de uma forma. Tem pessoas que não gostam. Isso é de cada um. Muito, muito legal, muito maravilhoso. As duas histórias, né? A gente consegue entender por onde passa a tua profissão, né? Num rango assim muito amplo, né? Sim, Da, sim. da E, realidade. e Eu, entender eu, também, Julieta, deixa eu só fazer um outro comentário, que por é favor. como a pessoa reage. Tem pessoas que, quando a gente faz um diagnóstico, elas ficam junto da gente, e tem pessoas que vão embora. E às vezes eu me preocupo que ela vai embora, como essa senhora que foi embora simplesmente não quis ir buscar o exame, mas que a gente pode representar para elas um momento ruim. E isso é uma coisa que eu acho que a gente deve respeitar também. Que vai, a reação da pessoa a gente não tem como controlar, né? Isso é completamente fora do nosso controle. Eu tento sempre fazer isso da melhor forma possível, mas não sei como a fala vai bater na pessoa. E outra, eu não tenho como dar diagnósticos de certeza, né? Como radiologista, a gente encontra uma alteração ali, mas existem outros passos a serem dados no caminho do diagnóstico, que podem confirmar um câncer de mama ou não, por exemplo. Então, o diagnóstico que a gente dá é só aquele assim: precisamos continuar a investigação. Retorna ao seu médico, ele vai escolher qual é a melhor forma de que essa investigação seja feita. E é importante, muito importante, que a paciente retorne ao seu médico. Essa história da paciente que só lê o exame e guarda ele é perigosíssima. Também, né? Também, né? Porque os médicos fazem, né? Agora que os exames de sangue, né, tem os valores de referência, a gente tem tipo médico, né? Ah, tá ok. Tudo Às ótimo, vezes né? mas depois os médicos têm outras interpretações que não são essas, né? De padrão, sei lá. Eu queria te consultar uma coisa que é uma pergunta bem frequente, assim, que as pessoas também têm medo sobre a mamadença. O que eu tava, umas pessoas, ai, tem uma mamadença, vou morrer. Não. É assim? Não. Antes de tudo, só quero explicar um pouquinho o que é essa história da mama densa. Isso Sim. é importantíssimo, é um assunto que eu pessoalmente gosto muito e acho que se fala muito pouco sobre isso. A mama, ela tem vários tecidos ali que compõem, e basicamente a gente vai dividir em tecido gorduroso, tecido fibroglandular, que é a glândula mamária propriamente dita, e o tecido conectivo, que está ali no meio do tecido fibroglandular. Quando a mulher tem uma mama densa, significa dizer que ela tem muito tecido fibroglandular, tem uma proporção maior de glândula mamária do que de gordura. Ao longo da vida, a gente imagina, a gente espera que a quantidade de tecido fibroglandular, de glândula mamária, vá caindo e do tecido gorduroso vá subindo.
Mas isso não é uma verdade absoluta, assim. Existem pacientes com 80 anos que têm a mama com muita glândula mamária e pacientes de 30 anos que têm a mama com pouca glândula e muito maior de componente gorduroso. E o que é que isso importa para as mulheres? Basicamente, duas coisas. Primeiro, mama densa é considerado um fator de risco para câncer de mama. Então, mulheres com mama densa têm um risco maior de ter câncer de mama. Não é nada que a gente deva ficar desesperado, não é um fator de risco muito alto, mas é importante esse risco, esse fator de risco é considerável. E o segundo é que na mamografia, pequenos nódulos podem não ser vistos. Então, é aquela mulher que vai fazer mamografia, não encontra nada, a mamografia é normal e o ultrassom tem alguma alteração, tem um nódulo pequeno. E às vezes, fiz a mamografia e não vi, não tinha nada na mamografia. Não tinha nada porque não dava para ver. É uma limitação do método em mulheres com mama densa. E aí vem uma pergunta. Então, quem tem mama densa não precisa fazer mamografia, já que não presta, né? Digamos assim. Não, não é isso. Porque a mamografia, ela tem o papel de ver nódulos, mas também de ver outros achados, como as microcalcificações, que são aqueles pontinhos de cálcio bem pequenininhos, que podem ser, sim, marcadores de carcinoma, de tumor, e especialmente os tumores in situ, que são aqueles bem iniciais. Então, mesmo as pacientes com mamas densas, a mamografia é muito importante, porque as microcalcificações, elas são muito melhor caracterizadas na mamografia. É basicamente isso que a gente está buscando quando a gente faz rastreamento para câncer de mama. Procurar essas procurar esses tumores iniciais que às vezes no ultrassom a gente não consegue ver. Quando detecta assim, né? Faz exame todo ano, viu? Antes não tinha, ano passado não tinha, esse ano teve alguma coisinha. Isso facilita muito no tratamento, verdade? É verdade. É Tá com assim, a camiseta aqui de quanto antes quanto melhor. O que melhor, exatamente significa quanto antes melhor? quanto antes melhor a gente fizer o diagnóstico. Quanto antes fizer o diagnóstico, melhor. Quanto menor for o tamanho, maiores vão ser as chances de cura. Então, por isso que a gente fala para fazer mamografia. Eu fiz até um post recentemente que a gente não pode comparar os tumores, porque cada um pode ser completamente diferente um do outro. Então, esses tumores in situ, que muitas vezes são representados pelas calcificações que só são predominantemente visualizados na mamografia, eles são tumores iniciais, de uma maneira geral, que eles ainda não invadem a membrana basal, então eles não têm um potencial de dar metástase. São tumores mais locais, o tratamento é local. Quando os tumores são invasivos, existem algumas teorias que falam que há uma progressão do in situ para o invasivo, então ao longo do tempo o in situ pode se tornando invasivo. Isso não é verdade para tudo, mas acredita-se que em alguns casos isso aconteça. Então, nos tumores invasivos, de uma maneira geral, o tratamento vai precisar ser mais sistêmico, vai ser para o corpo todo, então tem uma chance maior de precisar de tratamentos mais agressivos. E mesmo quando a gente fala de tumor invasivo, tumor menor, a cirurgia pode ser menor, às vezes pode suprimir algum outro tratamento. Então, é muito importante. O câncer de mama é o tumor mais comum nas mulheres hoje, quando a gente exclui o câncer de pele não melanoma. É o tumor que mais mata mulheres. Então, assim, é muito importante. É uma doença que mata muitas mulheres. E a gente tem uma arma, né, que é a mamografia, para tentar diminuir esses números. Eu vi o post e achei muito legal, porque realmente a gente tende a medir tudo com o nosso ponto de vista, né? Que é o oposto da empatia, né? O oposto da empatia é você se colocar no lugar do outro. Mas é muito mais comum, né, a gente se colocar no lugar do julgamento, porque tudo é visto a partir das nossas experiências. A gente vive muito isso, né? Na menopausa, né? Quantas vezes, não sei se a outra pessoa tem negação ou tem sorte, mas a gente escuta, eu não senti nada, eu não passei nada, pra mim pegou super bem e tal, e a gente aqui sofrendo, então a gente se sente diminuída, a nossa dor fica, né, diminuída. Então a gente não pode julgar ou dar conselhos para o outro a partir da nossa experiência, né? Porque a experiência de É muito cada diferente. uma é muito diferente. Eu achei sensacional o teu post. E transpondo para a história da menopausa, é isso. Os sintomas podem ser completamente diferentes em pessoas diferentes.
Sim. Né? Tem pessoas que têm todos os sintomas, tem pessoas que têm uma coisa mais forte do que outras. A gente não consegue saber quem vai viver cada coisa em qual medida. Para o câncer de mama, também são doenças completamente diferentes. Além de ser em pessoas diferentes, são doenças completamente diferentes. Então, o carcinoma in situ é um, o invasivo é outro, dependendo do tamanho, o tratamento vai ser um, vai ser outro, dependendo da idade. Então, não dá para a gente colocar todo mundo na mesma caixinha, sabe? Hoje, graças a Deus, a gente consegue fazer uma medicina muito individualizada, considerando todo o contexto da pessoa, e acho que a gente vai caminhar cada vez mais nessa história da personalização e do respeito à forma de cada um viver a doença e viver também o processo de cura. Oi, Oli. É isso? É? Ela Vem. concordou. É nóis ali. Ela tá com sono. Oh, meu Deus. Já estamos terminando. Já, já, já libera tua mãe. Já, já, a gente pode. Oi! Tudo bem? Dá tchau. Tá calor aí? Em Maceió? Tá, né? Bem calor. Lá, como muitas pessoas falam lá, que eu lembrava, né? A gente tá com alguma. A gente tá com alguma coisa, né? E as pessoas falam, é besteira. Besteira. Quem é Fala você, assim, né? não é contigo, né? É comigo. Ai, agora eu ia te fazer uma pergunta e esqueci. Não sei o que eu estava falando. Ah, a gente falou bastante. Não, eu queria te perguntar. Sim, lembrei. Olha, nem tudo está perdido. A gente acredita aí na reposição hormonal e nos tratamentos que a memória volta. Você diz não ou não? Não. Quase. Deu branco. Não, Olha, eu queria falar sobre duas coisas. A medicina integrativa, você tem falado, né, das questões emocionais, né, como elas também interferem até no diagnóstico. A gente tem tido aqui a oportunidade de conversar com algumas pessoas que estão aqui ainda no Brasil, não é uma especialidade, né, mas tem pessoas que têm formações fora e que trazem isso para a prática da clínica, né, da medicina integrativa, que traz esse olhar de todos os aspectos, né? Um pouco mais oriental também, né? Da medicina chinesa, que traz esse olhar para as questões emocionais como um diagnóstico de alguma coisa, né? Então, você falou um pouquinho disso, né? Das questões emocionais, e você já tinha falado, incluso no vídeo, você fala sobre essa diferença no trato, nas questões de acolher a pessoa de uma forma humana, como isso pode aparecer no diagnóstico, como que pode fazer uma diferença, né? No diagnóstico. Então, não sei se isso te inspira para falar alguma coisa, mas são dois assuntos que ficaram aqui na minha cabeça. Tudo isso para mim é muito intuitivo, confesso, não tenho conhecimento teórico sobre isso, para ser muito sincera, é muito intuitiva, é muito na história de se colocar mesmo no lugar do outro, das experiências que cada um vive. E às vezes as experiências não precisam ser super experiências, não. É só a experiência de você ter que ficar de bexiga. Eu vi, ela não precisa esconder, não. A experiência só de ficar de bexiga cheia esperando ali, isso dependendo vai bater nas pessoas de uma forma diferente. Então, não tenho embasamento teórico muito para isso. Eu acredito muito nessa história do acolhimento. Eu acho que o diagnóstico pode ficar melhor e você pode melhor assim, né? Pode ser menos traumático. E acho também que você pode encorajar mais a pessoa a fazer o tratamento, se você consegue conduzi-la de uma forma mais acolhedora. E respeitar o momento das pessoas, às vezes é uma coisa muito difícil, porque às vezes a gente é até maltratada. E o que eu falo com as pessoas que trabalham comigo, assim, não é com a gente. Isso não é comigo. É o momento que a pessoa está vivendo. E eu já tive casos, assim, que a pessoa era bem ríspida comigo, que não queria fazer. Olha, eu vou deixar você fazer. Mas, coisa assim, era bem ríspida mesmo comigo, bem ríspida, e era um diagnóstico de alta suspeição. E aí, quando ela voltou com o diagnóstico, ela voltou bem mais leve, até mais bonita. Eu falei, gente, que era do medo. Depois, era do medo, né? Você vê. E assim, é difícil pra gente que tá do lado de cá também, às vezes você ser maltratado, porque às vezes acontece. E no final, você ter
ter um pouquinho de tranquilidade para esperar o tempo da pessoa. Transformar, né? Essa E satisfação dessa transformação, né? De uma situação tensa para uma situação até afetiva, né? Deve ser é, muito satisfatório, né? é, e mas às vezes tem que ter paciência, são as fases que a pessoa está vivendo. A gente lida com um momento muito difícil, às vezes, da vida das pessoas, e entender que cada um vai responder de uma forma diferente. Mas é isso, eu acredito muito nessa história do emocional, do acolhimento, como uma forma de você estimular a pessoa a fazer, a se cuidar, a seguir o tratamento, e acho que até dá mais certo, se ela acredita, porque ela faz mais, se ela acredita naquilo que ela está fazendo, ela se engaja no tratamento, então tem uma chance de funcionar melhor, né? Muitíssimo obrigada. Acho que já podemos te liberar para cuidar da hora, do sono, né? Todas nós cuidar da nossa higiene do sono, tá falando aqui. Muito obrigada pela sua participação hoje, na outra live também, e no episódio, gente, não percam essa quinta-feira, o último episódio. Tá bem maluco esse episódio, né? As informações são maravilhosas, mas estamos bem ousadas, assim, eu tenho um pouco de medo como vai pegar, mas São vamos críticas lá. construtivas, dependendo de como, com os olhos que são vistos. A gente viaja um pouco na batatinha, nas nossas formas de falar as coisas, mas é isso que a gente está fazendo aqui. E olha, tá aí, eu trouxe um Minion pra... É. Tá, tá Tá aqui. aí, né? Tá. Pronto, obrigada. Eu quero dormir. Eu quero Olha, dormir. o Minion. Oi, tá fora de foco. Ai, cadê? Oi. Muito bom, então, boa noite, boa semana, que amanhã seja um dia maravilhoso de reivindicação, de luta, de orgulho das nossas batalhas e que essa semana seja um pouquinho melhor que a semana passada para as mulheres, que foi bastante punk. E é isso. Eu espero vocês essa semana por aqui com muitos conteúdos maravilhosos. Obrigada, doutora. Muito obrigada pela companhia. Eu que Tchau, agradeço, tchau. Julieta, mais uma vez. Parabéns pela websérie, parabéns pela ideia, pela coragem de fazer, de mover tudo isso para fazer e ainda fazer de uma forma trazendo conhecimento, né? Eu sei que você pesquisou bastante e trouxe muita gente para falar também do aspecto científico daquilo, desfazer alguns mitos que acho que vai ajudar outras mulheres. Sim. Conhecimento é poder, né? Vamos atrás do nosso poder. Isso. Muito obrigada, Dinalma. Boa noite a todas e a Obrigada, todos. boa noite. Tchau, tchau.